O Flamengo venceu o Racing 1-0. O Mauro estava lá e ficou espantado porque a gente falou: oh, foi pouco, meu Deus do céu, ganhamos de pouco, clima de velório, torcida não cantou. E aí eu vou aqui roubar a expressão do Arnaldo. É uma semifinal de Libertadores, vamos combinar. Que tal o Flamengo, Mauro? Tem a questão do Pedro também, né? Se machucou o braço. Machucou não, fé. Tudo que você falou aí é fake news, né? Não teve clima de velório. Vamos pro vídeo aí, o Mauro César vai falar sobre esse jogo do Palmeiras e vai conflitar o jogo do Palmeiras com o jogo do Flamengo e Racing nesse react aqui, beleza? Bora pro vídeo. A torcida cantou, a torcida do Maracanã entendeu completamente a dificuldade do jogo. Foi outra história. Não tem graça nenhuma. Tudo que aconteceu, não sei porque tá rindo, mas enfim. Tudo que aconteceu no Maracanã ontem foi diferente daquilo que você tá fazendo, entendeu? Você tá falando. Não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, o Flamengo acho que teve um desafio muito grande pela frente. Foi uma partida contra um adversário muito competitivo. Um adversário que se supera já desde o ano passado. Ele vem se superando tremendamente nessas competições internacionais, já enfileirou vários brasileiros e ofereceu dificuldade, né? E a vitória foi uma vitória dura e uma semifinal de Libertadores. Foi um jogo legal, gostei muito do jogo. Acho que o Racing se superou, foi uma equipe que tinha um plano de jogo concreto, conseguiu sustentar o 0-0 até os minutos finais e o Flamengo buscou o gol todo o tempo. Eu acho que o jogo de ontem até coloca um pouco a Flamimimi, né? Aqueles que ficaram na rede social reclamando do resultado, que eram muito poucos. Bem poucos, mas eles sempre fazem muito barulho. Eu acho que essa turma ontem, depois do jogo entre a LDU e o Palmeiras, talvez tenha caído da real, que é uma semifinal de Libertadores, gente. Ninguém entrega nada de graça, dificilmente você vai ter facilidade, as equipes se superam, isso é natural, é assim que acontece. E foi o que nós vimos ontem, aliás, há 2 dias, né, no Maracanã. A atmosfera ótima, a torcida apoiou bastante, o tempo todo, entendeu o jogo. Um ou outro que pode ter reclamado, isso sempre vai acontecer em qualquer estádio, mas acho que houve, de fato, uma boa conexão da arquibancada com o campo e o entendimento do grau de dificuldade que o Flamengo teria pela frente, que foi muito grande. Agora, no jogo de volta, um cenário diferente, o Racing está perdendo, ele precisa vencer o jogo, vai ter que se expor um pouco mais, mas vai pressionar muito, é um time chuta-chuta, vai finalizar todas as vezes que for possível, vai despejar a bola na área do Flamengo, pode ser que abra mão dos 3 zagueiros, eu estou aqui imaginando essa possibilidade, porque ele tem 2 zagueiros machucados, né? O Sousa se machucou, estão até falando agora de jogar com uma máscara, mas acho difícil, tem uma fratura de maxilar, né? Ele já tinha perdido o Pardo, que é o outro zagueiro titular, então ele pode até partir para colocar mais gente na área do Flamengo, colocar um segundo centroavante, um Balboa, um outro atacante, um outro meia mais agressivo, um Vieto, para tentar dar um pouco mais de volume e pressionar o Flamengo e criar chances de gol. Que o centroavante Maravilha Martins ficou totalmente isolado nesse jogo, né? Ele não tinha companhia nenhuma. Mas vai ser um outro Racing e, evidentemente, o Racing encara esse jogo como o jogo da vida. É o maior jogo do clube em quase 30 anos. Não chegava na semifinal desde 97. Então, nesse cenário, o Flamengo vai ter desafio muito grande pela frente, vai ter que brigar muito para conseguir a classificação, como era na semifinal de Libertadores. E tem um detalhe aí que eu acho que é bem importante, que imagino que deve passar pelas cabeças das pessoas lá no CT do Flamengo. Por melhor que tenha sido a LDU ontem, para o Flamengo é melhor não enfrentar o Palmeiras na final, como para o Palmeiras seria melhor não enfrentar o Flamengo. Eu acho que isso para mim é muito claro. Porque são times mais fortes. E é jogo único. Não tem altitude, não tem cilindro, né? É um jogo único, num campo neutro. A priori no Peru. A Conmebol manteve o Peru. Então, com o resultado do Palmeiras, a chance do Flamengo fazer uma final com a LDU fora de Quito, num jogo único, ela aumentou muito. Então o tamanho desse jogo fica ainda maior. O Flamengo está um jogo, ao empate, de fazer uma final que pode ser contra o Palmeiras, mas hoje tem uma chance grande de ser contra a LDU. E aí você escolheria quem? Se você fosse qualquer time. São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional, Bahia. Olha, eu tô a um jogo e vou fazer uma final. Quer fazer a final com quem, campeão? Com o Palmeiras ou contra a LDU? Eu acho que naturalmente contra a LDU, porque o Palmeiras é um time melhor. Corinthians prefere o Palmeiras. Mas aí é um caso muito peculiar, né, Juca? É um caso de uma recente freguesia. Mas normalmente você vai escolher jogar contra a LDU. Então tudo isso acho que pesa nesse contexto, né? Foi o que aconteceu em 2022. Todo respeito ao Atlético Paranaense que está na Série B. Eliminou o Palmeiras. Poderia ser Flamengo e Palmeiras de novo. E foi Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo foi campeão. Então, acho que tudo isso está no pacote. O jogo de ontem, eu acho que ele tem um impacto geral. Até para o Racing. Até para o Racing. Vem cá. Se eu ganhar do Flamengo aqui, nos pênaltis que seja, eu tenho uma chance de jogar contra a LDU em Lima.
vai ter mais torcida e tal. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo, não são os milionários da América do Sul. Né? O Racing já estaria eliminando o mundo. Acho que o cenário todo dessa final que se projeta, ele se modifica bastante. Porque assim, a LDU em Quito é uma coisa, a LDU jogando só um jogo fora é outra história. Né? Não estou aqui desmerecendo a equipe equatoriana, não, muito pelo contrário. Eu estou só valorizando o Palmeiras, que é um time melhor. É um adversário mais difícil de ser batido, pelo menos em tese. Então, vai ser uma semana bem importante de decisões sérias, até porque o Flamengo não tem Carrascal, não tem Eric Pulga, estão suspensos. O Pedro pode ser que não jogue esse ano. A lesão dele requer muita observação. Não se sabe se é possível colocar uma tala, uma proteção para que ele jogue. Então, o Pedro pode ser que não jogue mais esse ano, tá? Ou volte só numa eventual final, em rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Né? O Felipe Luiz vai ter que se virar sem ele agora, vai ter que encontrar soluções sem o seu artilheiro. Né? A boa notícia é que o Carrascal jogando cada vez mais, então ele ganhou aí um reforço importante, um jogador que custou caro e está se justificando. Está sendo aí um grande acerto aí da gestão do Boto, está sendo o Carrascal, 12 milhões de euros, jogador que nunca custou mais que 7, 8 milhões no mercado, de repente teve uma supervalorização jogando na Rússia e de fato ele tem feito ótimos jogos, arrombou a porta do time para ser titular e na quarta-feira foi um grande nome no Maracanã. Você tinha... Não é. Cara, eu vou falar pra vocês, eu nunca me senti... Nunca não, é uma palavra muito forte, mas fazia muito tempo que eu não me sentia arrepiado ouvindo a torcida do Flamengo cantar, como cantou contra o Racing. E vou falar pra vocês assim, não tem nada garantido. Não tem nada garantido, rapaziada. Mas esse jogo contra o Racing vai ser um jogo do caramba, viu? Vai ser um jogo sinistro. Sem clubismo mesmo. Porque a gente, de um outro lado, tem o Racing, um time que tá, desde 97, como o Mauro falou, sem ganhar, sem chegar numa semifinal de Libertadores. Não sei se foi isso que eu vi direito, eu acho que foi isso que ele falou. E do outro lado a gente tem um time que é o Flamengo, onde a torcida, nós torcedores rubro-negros, estamos loucos pelo tetra, a gente quer muito esse tetra, até porque se a gente ganhar esse tetra, a gente vai ser o primeiro time brasileiro a conseguir o tetra da Libertadores. Cara, então é um peso muito gigantesco e assim, a gente vai jogar na casa deles. E tem esse peso da questão do Racing entender que pode pegar o LDU caso ele passasse, isso não vai acontecer, mas caso ele passe do Flamengo, ele tem grande chance de pegar a LDU. Então isso vai ser vai ser um jogo que a gente vai ser complicado, viu? Mas eu vou dizer pra vocês, eu acho que esse gol no finalzinho que o Flamengo fez foi mais da torcida do que dos próprios jogadores em campo. O Carrascal jogou muito, jogou pra caramba, mas eu acho que tem mais dedo da torcida, o que ela fez, aquele mosaico maravilhoso, que me arrepiou inclusive, o Flamengo cantando o tempo todo, do que os jogadores em si. Mas é isso aí, nação, se vocês curtiram o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.